Forças israelenses expandem a ofensiva terrestre em Gaza. Fortes ataques aéreos e artilharia ocorreram em Gaza na manhã de hoje, enquanto tropas israelenses apoiadas por tanques invadiam o enclave palestino com um ataque terrestre que gerou mais apelos internacionais para que os civis fossem protegidos. Os militares israelenses disseram ter atingido mais de 600 alvos militantes nos últimos dias, ao expandirem as operações terrestres na faixa de Gaza, onde os civis palestinos precisam urgentemente de combustível, alimentos e água potável no momento em que a guerra entra na sua 4ª semana. As tropas da FDI mataram dezenas de terroristas que se barricaram em edifícios e túneis e tentaram atacar as tropas, disse um comunicado militar. Israel iniciou um grande avanço em Gaza na sexta e reiterou os apelos para que os civis se desloquem para o sul, enquanto tentam erradicar os militantes do Hamas, que dizem estar escondidos em um labirinto de túneis sob a cidade de Gaza. As informações são da agência Reuters. Mais pessoas sofrendo nesse momento, avisando como é que as pessoas vão sair de uma situação como essa. Não se tem combustível. As pessoas estão usando animais, cavalos, animais para puxar. Andando a pé. Andando a pé. Então é uma dificuldade enorme, né? E com uma bomba voando em cima da cabeça. Mísseis correndo, bombardeio o tempo todo. Como é que se espera que uma criança saia de um conflito como esse? É surreal quando, não é? O governo israelense pede que os palestinos se desloquem do norte para o sul. Como é que eu vou me deslocar, não é? Com todo tipo de carência, alimento, água potável, combustível, não é? Tudo, tá faltando tudo naquela região. E aí os caras se deslocando, ainda as bombas voando em cima da cabeça. A noite toda bombardeira, agora as invasões por terra, sabe? Que é uma situação muito mais... que é uma briga que está tendo nesse conflito, é a abertura que eles chamam dos corredores humanitários, né? Sim, que é para dar o mínimo de segurança, para que essas pessoas consigam se deslocar, nem isso elas estão tendo. Então é algo surreal. Também disse os números da guerra, né? Mais de 17 mil vidas. Só do lado palestino, não é? Porque morreram israelenses também, né? 7 mil vidas. E agora o conflito, desde sexta-feira, com a invasão terrestre, esses números tendem a crescer ainda muito mais, né? Sim. Essa é a grande preocupação. Sim. E esse conflito, e é lógico, os envolvidos no conflito, né? De repente, aquele barril de pólvora que é o Oriente Médio pode explodir a qualquer momento. O temor do Irã acabar entrando, né? O Hezbollah já estava atacando, o Israel atacou as forças do Hezbollah no Líbano, estava bombardeando Israel. Quer dizer, é uma área muito tensa e os conflitos ali têm, como você mesmo disse aqui, é uma coisa milenar, né? Milenar. A disputa de território ali é milenar, não é? O triste é que, assim, voltamos à Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial houve um acordo, inclusive assinado, né, pela ONU, da demarcação, né, do que é de Israel, do que é o Estado de Israel e as terras, e o que é o Estado palestino, não é? E qual é a demarcação daquele território. No entanto... Até hoje o Estado palestino não foi reconhecido. Não foi reconhecido, infelizmente, né? E aí, volta e meia, surgem esses conflitos. Não é que, assim, também, dentro do que eu me lembro, já vi muitos conflitos, né? Naquela região acontecer, mas nunca tão violento quanto este, não é? Tão violento quanto este, que agora está aí, né, entrando na 4ª semana. O que me chama a atenção em tudo isso é o como, né? Os comunicados do Hamas que esteve na Rússia, inclusive Israel está falando, está recebendo terroristas, né? E a Rússia diz que conversa com todos os lados do conflito. A Rússia que está em guerra na Ucrânia. Que a gente não pode esquecer, né? Ainda está a guerra na Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia. Ainda está lá. Então, o Hamas foi na Palestina, foi à Rússia, os russos atenderam e tudo mais. Provocou-se uma guerra
sabendo de toda essa consequência. Aí o Hamas diz que nem todos os sequestrados estão com eles, que eles precisam identificar onde estão, eles devolveram 4 pessoas, nem todos, que são outros grupos que estiveram. Quer dizer, como é que você provoca algo neste patamar e agora diz ao mundo que você não sabe onde estão todos, porque você não foram todos, os outros grupos? Quer dizer, é totalmente insano isso, é uma condição assim, você vai defender um povo e você acaba trazendo toda uma destruição para esse povo. E aí entender que ali é uma região importantíssima para o mundo, né? É o berço das 3 grandes religiões monoteístas, né? Do planeta, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, não é? Estão ali naquela região, não é? Estão as construções mais importantes dessas 3 religiões, né? Muito frequentada, né? Por pessoas do mundo inteiro, né? Muito frequentada justamente pelo peso histórico, pela importância histórica que aquela região tem, e talvez isso pudesse ser o caminho de se buscar, né, a construção de um acordo de paz, de viver em paz, que fosse duradouro, né? Há de se escolher 100 anos de diplomacia do que um ano de guerra, né? É realmente